Porco, notícias hoje. Temos um campeonato brasileiro e uma rodada que começou agitada com um jogo graúdo, um deles, Galo e Palmeiras, Sampaoli e Abel. Que jogo agitado, Gustavo Zupac. A gente vai ver melhores momentos, estatísticas, outras partidas. Boa noite pra você, Zupac. Tudo bem, Mota? Uma ótima noite ao fã de esportes. Começamos com alguns clássicos nacionais, entre eles este da Arena MRV, que foi um bom jogo movimentado, jogo de 4 gols e poderia ter mais. Uma, por enquanto, boa primeira rodada de Campeonato Brasileiro. Vamos lá, esse jogo, como disse o Zupac, com 4 gols, 2-2 e assim, 1-0, 0-1... 1-1, 2-1, 2-2, muitos jogadores participando, lances bonitos, alguns grotescos. A gente coloca na tela os melhores momentos. Alguém porque eu acho que em várias faixas um time esteve melhor que o outro. Pensando no jogo, o empate foi justo ou alguém mereceu mais a vitória? Não, o empate foi justo, embora eu tenha gostado mais do Palmeiras do que do Galo, no sentido de organização e de constância. Eu acho que o Palmeiras foi mais constante durante o jogo, embora o Galo tenha sido um time muito agudo nos seus momentos. E isso me lembrou um pouco, a performance do Galo hoje, me lembrou um pouco o que o Galo fez contra o Cruzeiro no final de semana, porque assim como o Palmeiras, o Cruzeiro foi quem teve mais controle do jogo durante a maior parte do último clássico, e o Galo conseguiu virar o jogo na própria arena, na mesma Arena MRV, através de um jogo bem vertical, de um jogo bem agudo, bem agressivo, quando teve a possibilidade. E foi assim que o Galo machucou o Palmeiras também, né? O Galo até teve mais posse de bola durante uma parte do jogo, mas o Palmeiras, com mais facilidade de construir o jogo, né? O meio-campo do Palmeiras trabalhando mais, e o Galo jogando mais de maneira direta, até que essa bola respinga, né? Esse aí é o gol de empate do Galo, numa das raras falhas do sistema defensivo do Palmeiras. Falha do Murilo, o Kelvin não deu sorte, o Vitor Hugo empata o jogo, isso após o Flaco Lopes ter feito o primeiro gol de cabeça. No segundo tempo, o jogo continuou na mesma toada, com o Palmeiras mais montado no campo de ataque, trabalhando melhor a bola com seus homens de meio, com Marlon Freitas e com o Andréas fazendo um bom jogo, tentando acionar os homens de lado, né? O Sousa pela esquerda, que jogou até melhor do que o Alan pela direita. Mas, de novo, o Galo encontrou um jogo mais agressivo para buscar o gol da virada. E o Galo virou primeiro com o Coelho no gol anulado. Depois acabou conseguindo fazer o segundo gol e o Palmeiras foi buscar o empate com o Vitor Roque. Mas a gente está vendo aí, Felipe, a quantidade de chances que as equipes tiveram, né? Então foi um jogo bastante aberto, até levando em consideração que é um jogo de duas equipes muito longe do ideal da parte física, com o campeonato começando em janeiro. O empate ficou justo, embora o Palmeiras tenha sido mais organizado dentro de campo. Vamos aí, a gente tá vendo os melhores momentos, essa chance dupla do Palmeiras foi impressionante. A gente tá vendo um jogo bastante realmente agitado, com boas oportunidades. Começando com o mandante, o Galo. Isso. A gente vai já falar de personagens, outros Esse jogos. é o gol anulado. Esse é o gol anulado do Coelho, né? Tinha acabado de entrar. Tinha acabado de entrar, ele estava um pouquinho à frente. Milimétrico. Muito milimétrico, só o VAR é capaz de cravar. Ele leva a vantagem no corpo sobre o Kelvin. E aí acaba marcando o gol do Atlético Mineiro. E teria sido aquele gol que o Abel reclamaria, assim, um técnico como o Abel não gosta de tomar um gol num chutão do goleiro, né? Sim, sem dúvida, e pegando a linha defensiva do Palmeiras desguarnecida, o que não é muito comum, embora o Galo tenha usado bastante a bola longa. E esse é o gol da virada, o cruzamento do Gustavo Scarpa e o Kelvin, que foi tentar antecipar o goleiro, de fato antecipou, mas empurrou para dentro. Kelvin, que marcou no clássico contra o São Paulo e que hoje esteve envolvido em todos os lances capitais do jogo, né? Ele dá uma espirrada na bola no primeiro gol do Galo, ele falha no gol impedido, por sorte dele, e marca contra o segundo gol do Atlético Mineiro. E aí o Palmeiras empata com este gol do Vitor Roque na casquinha do Flaco Lopes. O Vitor Roque ganha no corpo da zaga, a bola bate no Everson, volta no Roque e morre lá dentro. O Roque sempre foi um jogador muito físico, na explosão. Impressionante essa coisa. O tamanho coisa. dele, ele é um jogador atarracado, sabe? É isso. Ele é brabo, cara. Ele tá atrás ali, vai trombando, ganhando na força. Ele não perde no corpo. É impressionante como ele usa bem o corpo, impressionante. Ô Zupac, vamos lá, mandante. Vamos lá. A gente vai só colocar, estamos acabando aqui os melhores momentos, deixa eu só encerrar aí os melhores momentos, porque temos a tela das estatísticas. Olha só,
muito equilíbrio, né? É verdade que nos gols esperados a gente vê vantagem do Palmeiras, mas vamos lá. 50% de posse de bola para cada um, finalizações 11 Galo, Palmeiras 14. No alvo, 1-7. Impressionante. 0,48 gols esperados, 1,07 para o Palmeiras, grandes chances 1-5, ações na área rival 9-16. Um dos gols do Atlético foi contra de Kelvin. Tem essa constatação, porque quem não sabe que teve um gol contra, fala, peraí. É errado isso aí. Como é que tem um chute no gol e 2 gols? Uma vez o São Paulo jogando com o Cruzeiro, foi em Minas, eu não lembro se o Cruzeiro ou o Galo, perde de 1-0 sem levar nenhum chute a gol, porque foi um gol contra do Rafinha. Assim como bola chute na trave, não conta como finalização errada. Exato. Embora seja bem difícil acertar a trave. Exato. Mas vamos lá, Zupac. Vou pegar o Galo. O Galo eu acho que é um time muito imprevisível, né? A gente olha a classificação na rodada 0. O Galo, se terminar em quinto, sexto, dá pra ficar muito surpreso. Não dá. Mas se acabar em 13º, claro, não vai ser bom, mas pelo que foi ano passado, também não dá pra falar que ficou surpreso. A vitória do Cruzeiro que você passou por ela no primeiro comentário e a performance seja com o Palmeiras, mostra alguma coisa? Tem trabalho aí ou ainda é cedo pra dizer? No sentido de organização, eu acho que falta bastante, especialmente para se impor. O que o Galo teve de bom nos 2 jogos, eu acho que o comportamento de ambos foi parecido. Poder de reação. Saiu atrás nos 2, dentro de casa, e buscou a virada de maneira bem parecida, né? Com um jogo bastante vertical na maneira de agredir. Eu acho que esse é um ponto positivo. O que faltou ao Galo e que vem faltando? Controle, especialmente no setor de meio campo, né? O Sampaoli repetiu a escalação, já que não tinha o Preciado que se machucou contra o Cruzeiro, ele já iniciou com o Alan Franco como lateral direito e ele aposta em 3 jogadores nesse meio campo, né? O Maicon, o Igor Gomes e o Vitor Hugo. Embora Igor Gomes e Vitor Hugo tenham características mais ofensivas, ninguém articulou esse meio campo, né? À frente dos 2, Dudu e Bernard, com o Hulk como centroavante. Mas essa trinca de meio campo, Igor Gomes, Vitor Hugo e Maicon, teve dificuldade para controlar o setor, né? O Palmeiras foi quem controlou o meio campo com o Marlon Freitas, com o Andreas Pereira e com o Maurício flutuando também. Então esse jogo da construção do Atlético ainda é um jogo que a gente vê menos, que a gente poderia ver mais, já dado o maior tempo que o Sampaoli tem à frente dessa equipe. Quando ele coloca o Gustavo Scarpa no segundo tempo, o Galo passa a ter um pouco mais de qualidade para trabalhar essa bola. Quando ele coloca o Coelho no segundo tempo, ele tem mais força para competir lá na frente, porque o Dudu é um jogador mais leve, né? Então acho que falta ao Galo controle, falta ao Galo domínio, mas o time mostrou poder de reação, saiu atrás contra 2 dos melhores times do Brasil, conseguiu virar os 2 jogos. Contra o Palmeiras, hoje tomou o gol e terminou empatado. Já outros jogos, o André Kfouri, por exemplo, não está aqui porque está vendo jogos das 8. Já ele chega. Tem Bahia e Corinthians, entre outros. Fluminense e Grêmio está um jogo muito agitado. Mas agora a gente vai ouvir o Abel Ferreira. Já chegou? Tá falando, vamos ouvir o homem. Que o mais importante jogo, primeiro jogo do ano, jogo onde, na minha opinião, nós fomos mais perigosos. A verdade é que o Nário tem organizado, com muito bons jogadores, acabou por ser extremamente feliz na forma como fez os golos, ou se quiseres, erros não forçados da nossa parte, em que cedemos os 2 golos que o nosso adversário fez. Antes de sofrermos o golo da virada do nosso adversário, tivemos 2 oportunidades claras. Isso foi uma das coisas que eu gostei, nós conseguirmos levar a bola até o último terço, até à zona da decisão. Tivemos uma pelo Maurício, outra pelo Sousa, em que este tipo de jogos nós sabemos que são jogos difíceis, jogos mais entroncados e mesmo nós criamos mais expectativa de golos do que o nosso adversário, e isto é fundamental nestes jogos, a eficácia nas oportunidades que nós criamos pode ditar o resultado final. Como te disse, acho que o nosso adversário foi feliz, nós não tanto, mas enfim, quando não se pode ganhar, não se perde, e foi isso que nós fizemos. Pena foi, como te disse, são erros não forçados e que nós devemos evitar e temos que trabalhar em cima deles para que na próxima não aconteçam deste jeito. Abel, boa noite. Igor Assunção, da Rádio 98 FM.
Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as estratégias, tanto de Palmeiras quanto de Atlético. O que você viu nesse jogo? Os dois times entrando já com o que tem de mais forte para começar o Campeonato Brasileiro e mesmo em meio a jogos do Campeonato Estadual também, né? Olha, é verdade, eu respeito muito a opinião de quem pensa diferente de mim e está tudo certo, são opiniões. Eu continuo a dizer que os times brasileiros são extremamente competitivos, são extremamente qualificados, mas essa é a minha opinião, vocês podem ter opinião diferente. E a prova disso é que é o campeonato onde o campeão mais pontos perde, sendo que este aqui é um campeonato de regularidade, de consistência, que é o Brasileirão, mas como tu disseste bem, equipas que já transitam com os treinadores do ano passado, pese embora nós, com muitos jogadores novos, nomeadamente os mais novos, mas acho que foi um jogo, para quem gosta de ver golos, foi um jogo animado, para mim treinador nem tanto, pela forma como sofremos os golos, mas duas equipas muito qualificadas. O São Paulo tem uma forma de construir muito característica, quase que nunca abdica da saída a 3, mas fala de diferentes maneiras, ou com o lateral baixo, o direito, ou com o esquerdo, ou com o médio a entrar, como foi contra o Cruzeiro depois da lesão do Preciado. Uma equipa que aguça muito a última linha do adversário com 5 jogadores e às vezes um de trás para a frente. O Igor Gomes era esse elemento extra. Eu acho que nós, na minha opinião, mais uma vez, fomos capazes de ser seguros nesses momentos da organização defensiva, mas depois há detalhes como esses erros que te falei, são erros não forçados. O primeiro golo nós, com alguma facilidade, conseguimos evitar aquele golo, sobretudo no último minuto, se quiseres, do primeiro tempo, que não ajuda muito aquilo que é a confiança de uma equipa, como é o Palmeiras, que tem a obrigação de lutar sempre para ganhar, mas como sempre fomos atrás do resultado, mesmo depois do nosso adversário ter virado o jogo, com um autogolo também penalizado também, que seja para o lado anímico nunca é muito favorável, mas duas equipas muito qualificadas que estão no início do campeonato, e pronto, deu 2 golos para cada lado, deu 1 ponto, estamos no início e vamos continuar nesta caminhada da consistência ou desta maratona que é o Brasileirão. Abel Ferreira, Betinho Marcos. Olá. Queria te perguntar, boa noite, sobre o advento da Copa do Mundo, geralmente gera transformações. Você já trouxe literatura para cá, tentando contribuir com o futebol brasileiro. O que a gente pode fazer? Hoje o presidente do Atlético, agora há pouco, saiu revoltado com a forma com que a arbitragem conduziu a partida, picotando o jogo. Não temos ainda o impedimento semiautomático. Eu queria que você desse a sua contribuição para que a gente possa tentar até o final do ano melhorar isso aí. Obrigado. Eu já levo tanta porrada de vocês por fazer críticas construtivas que eu entendo a tua pergunta. Para tudo é preciso um caminho, para tudo é preciso tempo. Mais do que estar a criticar o que é feito ou não, o que eu sinto neste momento é que há uma vontade por parte da CBF de querer fazer coisas diferentes, de querer mudar, de querer profissionalizar, e isto leva tempo, não é porque nós agora vamos profissionalizar os árbitros de um ano para o outro que agora os erros já vão acabar. Esqueçam, os erros de arbitragem vão sempre acontecer, não há como. Agora isto é como uma formação de jogadores, temos um processo que, pelo menos para aquilo que eu sei, dentro da CBF há um processo, há uma avaliação, espero que ela seja contínua, espero que a formação dos árbitros seja também contínua e acredito que em 4, 5 anos podemos estar mais qualificados, que os árbitros possam ser avaliados, possam ser promovidos e despromovidos também, essa é uma opinião minha, mas como te disse, não estava a ser correto comigo mesmo, para aquilo que também é um compromisso em falar só das coisas boas, porque se é verdade que há coisas que têm que melhorar, há coisas boas também, e aquela que me parece de ressaltar é que as pessoas que têm o poder de decidir e de transformar e inovar, pelo menos parece-me que querem fazer, e isso para mim já é algo muito positivo. O resto nós não vamos mudar, né? Os árbitros são mais ou menos os mesmos, como os treinadores, como os jogadores. Há melhores treinadores, há piores, há melhores jogadores, há piores, há melhores árbitros, há piores, há melhores dirigentes, há piores, há melhores médicos, há piores, há melhores jornalistas e outros menos bons. Portanto, o que me apraz dizer, acima de tudo, é há uma vontade de querer fazer diferente, há uma vontade de querer fazer melhor e, mais do que tudo,
um princípio que eu sempre defendi para mim, desde sempre, como jogador e como treinador: quando nós não sabemos, vamos ver o que é que fazem os melhores. E depois tentamos ajustar à nossa realidade. Parece-me que é isso que se está a fazer. Agora temos que dar tempo. Eu sei que paciência e tempo nem todos temos. Eu, apesar de não ser, quer dizer, já tenho anos suficientes aqui para ser tão emocional e passional e às vezes irracional como nós aqui, não é? A paixão que nós temos pelo jogo, mas há que dar tempo, há que ter paciência, aguentar quando vem o tranco e perceber que as pessoas que estão à frente estão, na minha opinião, estão a tentar fazer o melhor que sabem e podem para inovar, e é isso que espero que façam, sem medo, sem medo daquilo que é as transformações, sem medo de mexer naquilo que se fazia, porque a nossa vida é mesmo assim, não é? Se nós olharmos cada um de nós para a nossa vida há 20 anos atrás, como ela era, como é que é hoje, e seguramente que daqui a 10 ou 15 anos será muito melhor, e o caminho tem que ser esse: da coragem, da audácia, da inovação, do arriscar, do querer fazer diferente, para melhorar aquilo que já se faz de bem, mas aquilo que não se faz tão bem, podermos dar um passo em frente, está bem? Abel, boa noite, Thiago do canal Thiago de Araújo. Eu queria que você fizesse uma comparação, porque o Atlético, nesses últimos anos, chegou por muito pouco em algumas competições como Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, e também o Palmeiras fez uma campanha que chegou em todas as competições no ano passado, mas não conseguiu os títulos, e tem uma exigência no Brasil de títulos, né? E às vezes as cobranças são excessivas, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa cobrança, né, da imprensa, da torcida, e falasse porque num recorte recente o Palmeiras fez uma das suas melhores temporadas, né? Tanto no ano passado, mas num recorde de 5 anos, chegou em todas as competições. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Obrigado. Olha, obrigado pela pergunta. Eu já vos disse, vocês tiveram, que aliás é um dos meus ídolos, que é o Ayrton Senna. Ele em 10, acho que foi em 10, ganhou 13 e perdeu 7. Eu entendo perfeitamente, mas os torcedores de todas as equipas têm que estar preparadas que vão perder mais do que o que vão ganhar. Infelizmente é assim, não sou eu que o digo, é a história que o diz. O importante é que isso é o que nós queremos, é perceber que não é eu quero, eu posso, ou eu sou obrigado a, mas só um é que vai ganhar. Se tivesse aqui 38 Guardiolas ou 38 Ancelottis, né? O próprio Ancelotti, uma vez tive o prazer de falar com ele e perguntei: Mister, você que é o treinador mais titulado do mundo, como é que... Pois, eu tenho muitas, mas já perdi muitas também. Portanto, o perder faz parte, mas não é só no futebol, é no futebol e na vida. E o facto de eu perder não quer dizer que eu seja perdedor. Tem a ver com a nossa atitude. E isto é para o futebol e para a nossa vida. Porque nem sempre na nossa vida as coisas nos correm como nós queremos. E o que define a atitude de um campeão não é se eu perdi ou ganhei, é como é que eu reajo sobretudo aos momentos de adversidade. E nisso eu tenho muito orgulho, como te disse, ser treinador deste Palmeiras, destes jogadores. Já sofremos muito, ainda este ano, vocês sabem, no espaço, já fizemos um mês de pré-época, não? Ainda não fizemos um mês de pré-época e já tivemos tudo. Temos uma derrota que foi pesada, muros pichados, tudo, ok? Manter a calma, o equilíbrio e continuar a trabalhar, não há outra forma. Ganhamos clássicos, manter o foco, o equilíbrio e continuar a trabalhar. Empatamos aqui contra uma grande equipa que também nos últimos anos, quando eu cheguei, eu lembro-me, foram campeões. Lembro-me perfeitamente disso. Há 2 anos foram à final da Libertadores e foram à final da Copa. Estão a ver? A Presidente, a Leila, aguentou-me. O que é que o Atlético Mineiro fez? Mandou o treinador embora, certo? Na final, e começa tudo de novo outra vez. Tem tudo a ver com o processo, tem tudo a ver com aquilo que tu acreditas. Felizmente eu estou num clube que é super estável nisso. É um clube que acaba por ser referência. Não vamos ganhar sempre, mas vamos lutar sempre para ganhar, como foi hoje, mesmo na adversidade, lutar até ao fim, acreditar que é possível ir buscar o melhor resultado possível. Mas, como te disse, o que nos define não é se perdemos ou ganhamos, é a nossa atitude. Por perder não quer dizer que eu seja um perdedor, é diferente. Perder ou ser perdedor é diferente. E não posso negar, o ano passado não ganhamos, lutamos até ao fim, ficamos fora.
temos a oportunidade, e o futebol também é justo nisso, dá-nos sempre todos os anos a oportunidade de recomeçar, e nós queremos recomeçar com coragem, com audácia, melhorar aquilo que fizemos, tornar e inovar em aspectos daquilo que tem a ver com o nosso jogar, ser cada vez mais exigentes e mais comprometidos com aquilo que é a nossa atitude de trabalho, de treino, e procurar em todos os jogos jogar do início ao fim para ganhar. E como te disse, nem o Max Verstappen, não é? Que também é meio brasileiro, segundo sei, vai ganhar todas, portanto, eu entendo perfeitamente. Eu sei que vocês todos gostam de ganhar, os brasileiros têm o ganhar no sangue, mas mais do que eu vocês não gostam de ganhar, tenho a certeza absoluta. Podem gostar de ganhar tanto como eu, mais do que eu, não.